aos impossíveis. Essa vitória que vocês acabaram de ver é impossível do ponto de vista médico, mas se torna possível quando Deus está no meio, quando as orações estão envolvidas. É o fator D, né? Fator Deus, que a medicina não sabe explicar, que a ciência não sabe explicar, não é isso, pastor Cornélio? Mas o fator D, quando Deus está no caminho. Feliz ver o Aldo aqui. O Aldo também teve uma alta depressão, não foi? Mas já está aqui. Mas foi saudade da esposa, sabia? Foi, porque ela estava no cursilho, você ficou com saudade, aí ela bem que ela me disse, ele não sabia ver sem mim, pastor. Eu sabia. Que é para você não ficar longe da mulher, tá vendo? Muito bem. Então, gente, eu quero compartilhar com vocês uma palavra precisa, concisa, maciça e curta. E quero ler o texto de Romanos 4,19. Diz assim a palavra do Senhor: a Abraão, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Vamos ler todos juntos? Abraão, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Vamos orar, curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus agora, nós pedimos que o Teu Espírito Santo ministre, fale aos nossos corações, e que o Teu Espírito, Senhor, agora nos encaminhe na direção dessa palavra, conscientizando todos que aqui estão, os que estão na TV, na internet, aonde essa palavra estiver sendo ouvida, na gravação, no DVD, onde essa palavra estiver sendo ouvida, pregada, que ela revolucione, transforme corações e vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós te oramos. Amém? Amém? Então pode sentar. Eu acho que eu deixei ali na cabine uma revista e um jornal. Se alguém puder, lá na cabine do som, ali lá com a Rafaela, alguém traga aqui, por favor, porque quando a gente chega no culto é tanta coisa, pastor, resolver, você termina perdendo as coisas. Aí eu sei que eu estava com uma revista e um jornal, que eu queria mostrar uma coisa aqui para vocês. Porque o grande adversário entre nós e a nossa vitória é o medo. Muita gente tem medo das lutas da vida, e aí não as enfrenta. E porque não enfrentam, o que é que acontece? Eles terminam perdendo o melhor da vida, qualidade de vida, o tempero da vida, a alegria da vida, a felicidade da vida. Revista Veja, da semana passada, era essa que eu estava na mão, a reportagem de capa é sobre o trauma das cidades hoje. As pessoas estão com trauma mesmo, com medo de sair. Hoje o jornal Correio da Paraíba, primeira página, eu estava com ele aqui também, mas deixei um lugar aí, o jornal. 80% das pessoas dessa cidade decidiram não sair mais à noite. Estão com medo. E esse não é apenas um medo da violência, é o medo de muitos outros medos. Tem gente que, por exemplo, tem medo de estar aqui e falar em público. Você tem que vir no curso amanhã, né? Tem muita gente que tem medo de falar em público, de olhar as pessoas nos olhos. A gente vê cantores levitas, às vezes, que tem medo, não sabem encarar as pessoas, não sabem olhar nos olhos, porque são medos às vezes inconscientes, mas são medos do futuro. Medo do futuro está no meu gabinete. Se a Adriana estiver por aí, ela empresta a chave para abrir lá. Medo do futuro. Medo do futuro, né? O que vai ser amanhã? E aí a gente deixa de amar, deixa de aproveitar os melhores cursos, deixa de arriscar, deixa de trabalhar, tudo por medo. Nesses Jogos Olímpicos, eu estou particularmente encantado com duas pessoas. Eu estou, pastor Cláudio, encantado com essas duas pessoas. A primeira é uma mesa tenista. Você sabe o que é mesa tenista? Que joga tênis de mesa. Mesa tenista
polonesa chamada Natália Petrovica. Olha a foto dela. Ela nasceu sem o antebraço. Ela é a única mulher do mundo que compete nas Olimpíadas e nas Paralimpíadas. Pastor Cornélio. Ela hoje ganhou de uma dinamarquesa sem o antebraço. Nasceu sem o antebraço. E é a 68ª melhor do mundo no ranking de 1000 profissionais. Ela é, sem o antebraço, a 68ª. E você acha que você tem problema, né? Quer dizer, uma mulher dessa não teve medo de enfrentar suas próprias limitações. Não teve medo de enfrentar a limitação. Todo mundo dizendo, ah, bichinha, coitadinha, vai ser uma pobre lascada, vai viver encostada pelo governo, vai viver sei lá, na Polônia se tem Bolsa Família, Bolsa do alguma, vai viver da Bolsa Polônia lá. Não, mas ela lutou contra isso. Lutou, não teve medo e se transformou nessa campeã. Campeã polonesa, vice-campeã europeia, 68ª do mundo. Venceu uma dinamarquesa hoje que tinha os 4 braços. Que coisa, que exemplo. Gente, o que é que leva uma mulher dessa a ter uma vitória sobre suas limitações? Fé! Diga fé. Fé é o oposto do medo. Muita gente pensa que o oposto do medo é coragem. Não, é fé. Outro cara é o sul-africano, um corredor sul-africano, Oscar Petrovitos. Olha só. Ele é o único atleta do mundo que não tem pernas e compete na Olimpíada. Ele usa 2 próteses de fibra de carbono. E ele se classificou na equipe da África do Sul e está competindo, vai correr os 400 metros e os 400 metros medley na Olimpíada de Londres. E só chegou lá por mérito, não é por peninha não nele. Porque o comitê europeu até disse assim, não pode. Mas ele chegou porque ele fez o tempo. Esse rapaz, aos 11 meses, ele teve as pernas amputadas. Mas decidiu ser corredor. Como é que o cara tem as pernas amputadas e decide ser corredor? Qualquer pessoa, no seu sã juízo, logo diria, bem, eu posso ser muitas coisas na vida, menos corredor. Por quê? Porque eu não tenho o essencial, as pernas. Não é? Se você nasce com uma deficiência, com inabilidade, a pessoa diz logo, bem, você pode ser tudo, Neiliane, menos advogada, porque você não tem juízo. Então, estou brincando, você tem juízo. Não é? Você, Carlinha, pode ser tudo, menos médica, minha filha, que você tem medo de sangue. Né? Não pode ver sangue. O mundo começa a colocar em nós esses medos e vai trabalhando as nossas limitações. E nós começamos a acreditar mais no que os outros dizem do que na nossa fé. O que você diria para esse rapaz? Meu filho, um dia você vai correr numa Olimpíada. Você diria? Não, sinceramente, você diria? Você que fosse pai dele, hein, Alexandre? Meu filho, vem cá, um dia você vai estar em Londres correndo uma Olimpíada. Nada, ia ficar, meu bichinho, meu coitadinho. O rapaz ia morrer, ia viver com pena de si mesmo, engaiolado, enjaulado no medo, numa guilt trip, como chamam os americanos, né? Numa viagem de culpa. Eu sou um azarado, tudo deu errado na minha vida, todo mundo tem perna e eu não tenho. Como muita gente está hoje enjaulada pelos seus medos, engaiolada pelas suas limitações. Eu fico impressionado porque se esse rapaz viesse para cá, ele ia ficar de pé. Na hora que o pastor disse, vamos ficar de pé para louvar. E você que tem as 2 pernas, às vezes não fica. Porque você tem uma limitação. Tem uma limitação.
Alguém colocou essa limitação em você. Então você, quando vê uma barreira, quando você vê um impossível, você desiste. Essa moça, volta a foto dela, a Natália. Eu tenho certeza que a Natália, se viesse aqui hoje e o pastor dissesse assim: levanta as mãos, ela ia levantar esse braço, porque ela nasceu para vencer limitações, nasceu para ser vitoriosa, nasceu acreditando. Por que nós não acreditamos? Porque não vivemos pelo que cremos e passamos a viver pelo que os outros dizem, ou pelas limitações que nos são impostas pela cultura, pelos nossos pais, pelas nossas desconfianças. Gente desconfiada chega. Deus está precisando de homens de fé. A Bíblia diz: quando o Filho do Homem voltar, será que encontrará fé sobre a terra? Porque as pessoas hoje estão desconfiadas, com medo. O medo de ladrão, medo disso, medo daquilo, engalfinhadas, medo de amar, medo de perdoar, medo de se entregar, medo de tentar ser feliz. Não dão a si mesmas a chance da felicidade, porque estão enjauladas num trauma de infância, num trauma antigo, numa alguma coisa que dizia assim: não, eu não posso. Eu fico imaginando a Natália aqui dizendo: meu sonho era jogar tênis de mesa. E preste atenção, que braço é esse? É o braço esquerdo ou direito? Direito. E ela não é canhota, ela é destra. Ela aprendeu a jogar com o braço que não é o melhor. Que força, hein? Que fé, que fé, que vontade de vencer. Agora nós temos à nossa disposição o Rei dos Reis, o autor e consumador da fé. Temos o Espírito Santo, temos Jesus Cristo para gerar essa fé em nós, para viver de glória em glória, de fé em fé. Mas morremos parados. Aceitamos as limitações, aceitamos os paradigmas, aceitamos os clichês. Fracassado, negro, gordo, feio. Você não consegue. Está aqui um homem. O senhor memorizou o livro de Filipenses todinho. Memorizou o que mais? Provérbios. Gente, o homem memorizou. Como é que uma pessoa humana pode memorizar o livro de... São 31 capítulos em alemão e inglês, hein? Sem saber alemão e inglês, ele memorizou em alemão e inglês. Gente, o que é isso? É porque ele descobriu, ele foi ungido de Deus? Não. Quantas horas ele não gastou as pestanas? Quantas horas ele não foi atrás do que queria? Pastor Cornélio é um vencedor, pastor, porque foi atrás do que queria, era o sonho dele. Eu vou memorizar um livro da Bíblia inteiro. Conseguiu? Não só um, mas vários. Está vendo, Araújo? Tu sabe algum versículo memorizar? Tô brincando. Ei, tem alguém aqui, quem sabe pelo menos um versículo da Bíblia memorizado? E tá ruim o negócio. Ele não mostra essa câmera, o povo, ele vai na televisão, vai ficar com vergonha. Os crentes lá da Igreja Batista de Manaíra não sabem nem um versículo. Gente, eu vou ensinar. Tem um versículo da Bíblia que é o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Então, se alguém lhe disser assim: você sabe algum versículo da Bíblia? Você diz: Jesus chorou. Não é? Que é o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Pelo menos um eu sei. Não é isso? Mas sabe o que é isso? Isso é fruto da batalha espiritual que existe na nossa mente. Põe o dedo assim, bota na mente. Quem dominar sua mente, domina você. Uma mulher dessa, para chegar, ela teve que vencer aqui primeiro, antes de vencer no braço. Ela teve que vencer na mente, preconceitos, clichês, palavras malignas. Quantas coisas ela não teve que vencer aqui, ó. Porque a força de Natália não está no braço, aqui na mente.
O forte dela não é o braço, é a mente que não aceitou as limitações. Pronto, chegou aqui. Olha só. Trauma. Para milhões de brasileiros nunca termina o terror das agressões e humilhações sofridas em sequestros e assaltos. Exclusivo, uma pesquisa mostra como o medo mudou o comportamento dos moradores das 27 capitais do Brasil. O medo muda seu comportamento. Você é hoje talvez nem um terço do que Deus gostaria que você fosse, porque você teve medo. Em algum momento da sua vida você teve um trauma, teve um medo, e aí não seguiu adiante, internalizou esse medo, e nunca vai ser uma Natália, porque você tem medo de suas limitações. Está aqui, Jornal Correio da Paraíba de hoje, domingo 29 de julho de 2012. Tem uma foto aqui. Aqui, ó. 80% não saem à noite ou mudam rotina por causa da violência em João Pessoa. 80%. Cidade inteira. As pessoas estão se mudando o comportamento por causa do medo. Tudo bem, pastor. Você não acha que alguns medos, algumas mudanças são positivas, são preventivas? Mas isso é fruto de que o medo manda mais em nós do que a fé. Essa moça, a Sara Menezes, tem uma foto dela aí também. A Sara Menezes, a primeira mulher judoca do Brasil a ganhar uma medalha de ouro olímpica, com 23 anos de idade. Rafaela, eu coloquei também a foto da Sara Menezes. Essa moça nasceu aonde? Sabe onde ela nasceu? No Piauí, o estado mais pobre do Brasil. Sabe quem era a mãe dela? Uma milionária do Piauí, a filha de um senador. Não, uma cozinheira. Sara Menezes resolveu lutar judô. Os pais não queriam. Com 9 anos de idade ela saía de casa e ia para as lutas de judô. Não é esporte para mulher. Olha o preconceito. Isso não é coisa de mulher. Isso não é coisa de gente. Vai trabalhar, minha filha, vai aprender a cozinhar. Vai seguir o caminho da sua mãe. E esse negócio de lutar judô, isso não é negócio para você. Vai estudar, que tem mais futuro. Deixe disso, deixe daquilo. O mundo estaria sem essa imagem se Sara tivesse ouvido o conselho do mundo. Mas Sara disse: não, eu vou ser judoca. Eu vou ser judoca. Eu vou ser a melhor. Eu vou ganhar. E hoje o Brasil está. Ela pegou essa medalha e disse na televisão: essa medalha vai mudar a minha vida. Agora imaginem vocês quantas derrotas, espíritos de derrota, palavras negativas Sara Menezes não teve que enfrentar. Imagine vocês quantas vezes a mãe dela não disse assim: minha filha, porque ela disse, eu treinava escondido dos meus pais. Os pais geralmente não incentivam os filhos. É terrível isso. Irmãos, o que a gente vê é que às vezes seu filho quer ser alguma coisa e você fica botando ele no caminho errado, num caminho que ele não tem dom nem talento. Por isso que você não é pai de um campeão, de uma campeã, porque ele tem um talento para uma coisa, mas você quer que ele seja empresário para ganhar dinheiro. Ele tem talento para uma coisa, você quer que ele seja médico para ganhar dinheiro. E aí você tolhe o futuro, o propósito de Deus para aquela criança. Uma limitação que você impôs, uma limitação que você está impondo, um medo que você está criando. Na cultura de hoje é assim. Os pais colocam medo nos filhos. Não, filho meu só casa depois que arrumar emprego, tiver carro, salário. Aí arruma uma pirigueta aí.
aquela grande amor da vida dele, ele perdeu. Porque deixou de seguir o amor para seguir o conselho materialista, pragmático do mundo. Aí vai ser um péssimo marido, infeliz, cheio de amantes, porque casou com quem não ama, casou com quem é mais conveniente. Casou com o conveniente. Nunca vai dizer, levantar essa medalhinha do amor. Nunca. Porque ouviu os medos e as limitações do mundo. Desde a escola que nos ensinam a ser medíocres. Eles nos ensinam desde cedo a ser medíocres. Sabia disso? Em 1650, morreu um homem chamado René Descartes, grande filósofo francês. Ainda hoje o seu quadro, que foi comprado por Luís XIV, Dom Orleans, está no Museu do Louvre, em Paris, o mais rico museu do planeta. Esse homem criou na sua filosofia uma frase que explicou para muitos a razão de viver: cogito ergo sum. Penso, logo existo. Ou seja, eu sou o que a prova que eu estou vivo é porque eu penso. Eu sou o que eu penso. Em cima disso foi criada a psicologia, a psicanálise e tantas outras ciências nasceram a partir dessa descoberta cartesiana, desse pensamento. O que vale é o que você pensa. Aí eu pergunto, e quando você pensa uma coisa errada? Quando você pensa que não presta? Quando você pensa que não tem solução para o seu drama? Quando você pensa que está tudo perdido? Então o que vale é isso? Se o que vale é o que eu penso, se você é o que você pensa e você pensa que não presta, então você não presta. Não é isso? Muitos anos depois, um português, sem piada nenhuma, é verdade, um cientista português, chamado Antônio Damasio, naturalizado norte-americano, escreveu um livro, O Erro de Descartes, e mudou a história. Isso não é mais... Descartes estava errado. Não é o que você pensa, é o que você sente que determina quem você é. Quando você sente. Por isso que hoje todo mundo, inclusive o mundo das drogas, é todo baseado nos sentimentos. Eu não estou sentindo paz. Eu não estou sentindo alegria. Eu não estou sentindo. Você tem que beber para sentir. Você tem que se drogar para sentir. Você tem que se sentir alguém. Tudo é sensação no mundo de hoje. Filmes, televisão, mexendo com as suas sensações. Música, mexe com a sensação. Porque o homem é o que ele sente. Então vamos dar a ele a oportunidade de se sentir bem. Põe uma pílula. Dá um Rivotril a ele, sei lá, né, um fluoxetina. Dá um remédio, dá uma droga. Dá uma baforada de crack. Gente, a cena mais deprimente da minha vida que eu já vi, Pastor Cornélio, foi quando eu fui visitar a Cracolândia de São Paulo, que agora não existe mais. Pelo menos é o que me disse o coordenador de lá, de São Paulo. E eu notava que as pessoas estavam amontoadas, uma perto da outra, fumando crack. E eu achei interessante, porque eu disse, não, João Pessoa, isso não acontece. Por quê? Aí eu perguntei ao doutor Laco, disse, doutor Laco, por que eles ficam ao lado um do outro? Porque quando o cara está fumando o crack, ele devia ficar sozinho, né? Ia para o seu cantinho assim. Aí ele disse, não, pastor, é porque muitos já fumaram tudo que tinham. O dinheiro acabou, então não tem mais como comprar pedra. E eles ficam perto de quem está fumando para pegar a baforada do cara. Então fica aquele montinho de gente. Tem um só fumando. Quando ele faz, aí os outros, não, sério, gente. Por isso que eles estão sempre juntos. É o famoso fumante passivo, né? Se você está ao lado de uma pessoa que fuma, você fuma também. Então tem o drogado passivo também. Não tem dinheiro para comprar droga, mas ele fica de lado, inalando você. Está me entendendo? Amém?
para ter uma sensação, porque o crack libera uma sensação no cérebro, enganosa, ilusória, mentirosa. A Bíblia diz que o coração é muito enganoso, cuidado com ele. Mas os homens querem sentir-se bem. Aí chegou uma coisa chamada a Bíblia. Um monge alemão chamado Martinho Lutero, 1517, ele descobriu uma frase da Bíblia, retirou a frase e disse: é isso aqui: o justo viverá pela fé. Eu vivo pelo que eu creio, não é pelo que eu sinto, nem pelo que eu penso. Eu vivo pelo que eu creio. A Bíblia hoje é pregada no mundo inteiro para nos ensinar essa verdade básica. Você não é o que você pensa, você não é o que você sente, você é o que você crê que você é. Diga: eu sou o que eu creio que eu sou. Então você crê que não tem jeito para a sua vida? Não vai ter nunca. Você crê que Jesus não faz milagres? Não vai ter nunca, nunca vai ver um milagre. Você crê que Jesus não cura? Nunca vai ser curado. Porque você é o que você crê. E o que a gente crê, a gente expressa, porque a fé sem obras é morta, né, Iremar? A gente fala. Jesus disse: a boca fala o que o coração está. Aí você vê gente derrotista: isso aí na minha vida não tem mais jeito, o que é que eu faço? É porque você crê nisso. Então você vai ser o que você crê. E o que você crê vai determinar o que você sente e o que você pensa. É o contrário. A Bíblia diz que é o contrário. O mundo diz que você pensa e logo sente, e então faz. A Bíblia diz: não, você crê. Com base no que você crê, você pensa, sente e faz. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Entra pela cabeça, passa pelo coração e sai pelos braços. Diga: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ou seja, entra na cabeça, passa pelo coração, sai pelos braços. Quando você ouve, por isso que é importante esse curso de memorização. Você ouve a palavra de Deus, ela desperta fé. Fé em você. Eu sou mais do que vencedor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. 1000 cairão à minha esquerda, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Eu creio. Aí você começa a ter atitudes diferentes. Começa a mudar a sua vida, o seu centro nervoso muda. Você passa de ser aquela pessoa derrotista, negativista, que só pensa que a vida não tem jeito, e passa a viver a vida na perspectiva do que você crê. Veja, por isso que eu li com vocês esse texto. Abraão estava com quantos anos? Quem se lembra? Romanos 4,19. Estava com? Deus tinha dado uma promessa a ele. Quem sabe qual foi a promessa? Tu terás um filho, serás pai de nações. Na realidade, a promessa foi muito maior, porque as promessas de Deus são muito grandes, né? Deus disse: tu serás pai de nações. Ora, o cara começar uma nação tem que ter pelo menos um filho, né? Ninguém começa uma nação sem filho. Só que a mulher dele era estéril, e ele já estava com 100 anos de idade, no tempo que não tinha Viagra, gente. Imagine, como é que esse cara vai continuar crendo na promessa de Deus? Não tem, humanamente é impossível. Eu estou com 100 anos de idade, minha velhinha é infértil, está com 90, já passou da menopausa, tripausa, quatropausa, todas as pausas que ela tinha, ela já passou. Tem mais jeito.
Não tem fertilização in vitro, pelo menos naquela época não tinha. E agora, como é que vai ser? Mas a Bíblia diz que Abraão, bota o texto aqui, Abraão sem se enfraquecer na fé. Diga, Abraão sem se enfraquecer na fé. Ele não perdeu a fé. A promessa estava demorando, mas ele sabia em quem tinha crido. Ele sabia quem tinha falado a promessa. Ele cria na palavra de Deus. Ele não duvidava da promessa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quarta-feira eu fiz isso aqui, eu fiquei decepcionado. A gente pergunta aí nas igrejas: quem tem promessa de Deus na vida? E todo mundo levanta a mão. Aí você pergunta: qual? Aí todo mundo dá uma recuada. Por isso que eu nem vou fazer isso para vocês passarem esse mico, pagarem esse mico. Porque quem tem promessa de Deus na vida, não levanta a mão. Aí qual? Aquela promessa genérica: eu acho que Deus vai me abençoar, eu vou ser feliz. Como? Qual é a tua promessa? Porque para Abraão ele deu uma promessa: tu terás um filho. Não é assim: Abraão, vou te abençoar. Deus não é esse ser distante. Esse Deus que fundou remédio genérico lá longe. Tem promessa de Deus na tua vida? Tem. O que é? Sei lá, um negócio bom. Negócio bom pode ser crack, pode ser cocaína, né? Negócio bom. Tem promessa de Deus na tua vida? Tenho. O que é? Negócio aí. Que negócio? Sei não. Coisa boa. Você não sabe qual é a promessa de Deus na sua vida. Como é que você vai esperar em Deus se você não sabe qual é a promessa? Se você não está orando por uma promessa, toda quarta-feira aqui nós oramos por promessas, mas você precisa saber qual é a promessa. É um filho, é um filho. Então eu vou buscar por um filho. É o casamento, então eu vou buscar o casamento. É uma empresa que está com problemas, então eu vou dizer o nome da empresa, o CNPJ, quanto eu preciso. Eu quero essa promessa. Mas aí vem a batalha na mente. Os cristãos duvidam na mente. E a Bíblia diz que Abraão não se enfraqueceu. Tem como botar o texto aqui de volta? Romanos 4,19. Olha só. Leia comigo só essa primeira frase. Sem se enfraquecer. Ele estava convencido do amor de Deus, convencido da promessa de Deus. Ele estava convencido que nem principado, nem potestade, nem anjo, nem demônio, nem circunstâncias, nem nada deste mundo vai me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele tinha isso no peito, no coração, e viveu pelo que creu. Mas sempre que você crê, o diabo planta duas perguntas. As mesmas dúvidas que ele tentou colocar em Jesus, ele derrota você hoje com essas duas dúvidas. Você sai daqui hoje cheio de fé. O pastor João pregou. Amanhã eu vou fazer o curso do pastor Cornélio. Uma bênção. Aí o diabo põe duas dúvidas. Você que está na TV Master. Primeiro, como foi que Deus disse mesmo? Ou seja, qual é a promessa? Como disse Deus? Eu não sei. Hein? Ou seja, a primeira dúvida do diabo é sobre a promessa. Será que Deus te prometeu mesmo? Será que você merece? Tem um negócio de merecimento. Ah, quem sou eu? Não mereço, sou um pobre coitado, pecador, miserável. Minha vida se acabou. Eu nunca fiz aquele negócio lá da igreja, eu consigo. Eu não tenho dinheiro nem para dar meu dízimo. Pronto, semeou o que ele queria. O diabo semeou a dúvida no seu coração. Você não merece a promessa.
Agora me diga uma coisa, Abraão merecia? Do ponto de vista ético-moral, ele merecia? Sabe por quê? Porque quando demorou a promessa, ele resolveu tomar a sua própria atitude. A mulher chegou e disse: meu filho, esse negócio de Deus é bom, é bonito, mas na prática não serve. Que muita gente diz hoje, né? Esse negócio de Deus é bom, é bonito, religião, igreja, batista, pastor João, cursilha, tudo bonitinho, mas na prática. Então vamos fazer o seguinte: pega a empregada, faz um filho nela para garantir, porque se por acaso Deus não der, a gente já resolveu. Foi não? É isso que a Bíblia diz, que a Bíblia não esconde o defeito dos homens, não. Quem esconde é a publicidade, a TV, a mídia. A Bíblia não esconde, não. Aí Abraão, minha filha, já que não tem outro jeito, né? Foi na conversa da mulher, que a conversa não, porque homem para sexo é louco, né? Agora eu lhe pego. Acho que foi aí que surgiu aquela música: ai, se eu te pego. Doido para ter um menino, né? É o tio, é o tchá, é o tchá. Lá com H, né? Tio, tchá, H. Pá. E H engravidou e teve um filho e colocou o nome dele de Ismael, que é o pai dos povos árabes. Quer dizer, do ponto de vista meritório, Abraão não tinha mais direito à promessa de Deus, porque ele não esperou, ele não teve fé, ele não confiou, ele resolveu dar um jeitinho, ele mesmo, como muitos de nós fazemos. Está demorando, Deus está demorando, eu vou dar meu jeito, vou pegar aquele empréstimo, vou fazer isso, vou vender meu carro, aí começa o desespero. E aí o diabo fica dizendo: você não merece. Aí você diz na cara dele: Abraão também não merecia. Abraão mentiu, dizendo que Sara não era a irmã, que era a irmã dele, não era a esposa dele, com medo de ser morto. Quem nunca fez isso com medo de ser morto? Mas a promessa não é fruto de merecimento, é fruto da graça. E o compromisso de Deus não é com o homem, é com a palavra dele. A minha palavra não voltará vazia, diz o Senhor. Não é você se é bom ou ruim, não é se você merece ou não, é a graça dele, é a palavra dele. O que está em jogo é minha palavra. Não é a ética de Lázaro, não é a ética do pastor. O que está em jogo é minha palavra. É por isso que você diz: eu não creio nesses negócios de igreja, porque eu fui lá outro dia, estava aquele pastor que está me devendo, orando pelas pessoas, e os cabas de demônios saindo, o povo sendo curado. Como é que pode? Sai e é curado, porque o problema de Deus não é com o pastor, é com a palavra dele. Se a palavra diz que cura, é porque ela cura. Deus não tem compromisso com o homem, Deus tem compromisso com a palavra. E Abraão mentiu, pastor Cornélio. Abraão fez mal, mas aos 100 anos de idade teve um filho e colocou o nome dele de Isaac. Agora, o mundo ainda hoje paga a desconfiança de Abraão, porque Ismael é o pai dos povos árabes e Isaac é o pai do povo judeu, e ainda hoje eles brigam. Toda essa confusão que você vê hoje no Oriente Médio nasceu na incredulidade de Abraão. Incredulidade só gera isso: briga, discórdia, morte. A fé gera vitória, a fé gera sucesso, a fé gera Natália, gera Oscar, a fé gera Sara, a fé gera medalhas. Mas o medo gera discórdia, briga, divórcio, confusão em igreja, medo de crer, medo de apostar na palavra. Deus disse, está dito. E o diabo vem: será que ele disse mesmo? Aí Jesus diz: está escrito. E o diabo disse: mas Jesus fazia como? Está escrito.
só se vence a tentação da dúvida com a palavra de Deus nos lábios. Está escrito. E não fui eu quem escrevi, foi o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Criador dos céus e da terra que escreveu. Segunda pergunta que ele coloca é: és filho de Deus? Começa a questionar a tua identidade. Quem é você para orar, rapaz? Quem é você para expulsar demônio? Quem é você para ser pastor, para ser diácono? Quem é você para abrir culto de igreja, para ficar tocando na igreja? Quem é você, rapaz? Você está pensando que é quem, hein? Aí você é mesmo. É mesmo. Vou vestir as sandálias da minha humildade. Mentira, sandálias do teu medo. Não é nada de humildade. Isso é medo disfarçado de humildade. Para os outros é humildade, mas você sabe, Deus sabe que é medo. Medo de crer. Medo de crer na palavra. Gente, nós não estamos vivendo o tempo de duvidar da palavra de Deus. Chegou a hora de nós passarmos a crer na palavra. Os tempos serão difíceis. Os últimos dias, a Bíblia diz, lá em Apocalipse capítulo 9, tem esse texto aí, Rafaela, logo no início, Apocalipse 9, verso 11 e 12. Fiquem em pé comigo, vamos ler a palavra de Deus. Veja o que vai acontecer no final dos tempos. Olha o que a Bíblia diz sobre o final. Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo. Diga, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Há um anjo preso que vai ser liberado no final dos tempos. 12. O primeiro ai passou, 2 outros ais ainda virão. Os tempos do fim serão muito mais difíceis do que o tempo do começo, porque Apolion, Abaddon, o anjo do abismo, vai vir para infernizar a sua vida, para infernizar a vida e trazer angústia para muitos crentes. Por isso que a Bíblia diz: quando o Filho do Homem voltar, encontrará porventura fé sobre a terra. Por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai, porque muitos se levantarão falsos profetas, falsos sacerdotes, para lhe enganar, para lhe desviar, para colocar dúvida na sua mente. E Apolion, eu creio. Isso aí sou eu falando, não é a Bíblia. Porque a Bíblia não tem calendário de lá. O tempo de Deus é tempo de Deus. Só Ele sabe. Mas eu creio que esse anjo já está liberado. Tamanho a angústia existencial das pessoas que a gente tem visto por aí. Tamanho as dores. Nunca vi tanta gente bebendo, fumando como nos dias de hoje. Gente se matando, índice de criminalidade crescendo, dores terríveis na alma, muita gente perdendo a fé, deixando de crer no poder de Deus, deixando de ter esperança. É hora de nós nos apegarmos às vitórias impossíveis. Se você tem uma vitória impossível, declare hoje que o Senhor vai lhe dar essa vitória. Agora, essa vitória impossível só pode vir pela fé. Diga fé. Diga eu sou o que eu creio. Diga eu sou o que eu creio. Vamos ler juntos Isaías capítulo 43, verso 2. E você vai tomar posse desse versículo hoje. Você vai dizer: é isso que eu creio, porque está escrito. Juntos: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Amém, 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 amém. É a palavra de Deus. Agora diga assim: quando eu andar sobre as águas, quando eu andar através das águas, elas não me encobrirão. Quando eu passar pelo fogo, ele não me queimará, nem deixará mancha em mim, porque está escrito, e eu sou o que eu creio. Aleluia, glória a Deus.
Agora curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vou pedir à banda Trindade Family que ela cante uma música que é deles. Deus vem cá. A música de Trajano Júnior, que chama a Deus para perto de nós. Chama a Deus para perto de nós e diz assim: Senhor, vem para cá, eu preciso de ti. Porque sem Deus é impossível ter fé, gente. A fé sem Deus é um mero sentimento de autoajuda, é um mero sentimento de religiosidade, de crença na tradição religiosa. Fé sem Espírito Santo não é fé, é aposta, é esperança pequena. A verdadeira fé é dom do alto, vem de Deus, é fruto do Espírito Santo em nós, é um dom do Espírito Santo no nosso coração. Para você dizer um versículo desse, pela fé, tomar posse e viver, é preciso que Deus derrame fé no seu coração. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso não falte aos cultos, compre CDs da Bíblia, ministre sempre a palavra, ministre a palavra, ministre a palavra, ouça a palavra. Deixe Deus fazer diferença na sua vida, no seu coração, e você vai ver que você vai ser um homem de fé. Todo mundo à sua volta não tem fé. Os ímpios cairão à esquerda, à minha direita, mas eu não serei atingido. 10.000 se afogarão, mas as águas não me encobrirão. 100.000 serão mortos no incêndio, mas a mim nenhuma brasa chegará, porque eu creio. Vamos lá, Trajano. Eu não escondo se estou triste, se choro, lembro que existe alguém. Levante a sua mão pro alto, tente cantar essa música com o menino. Vamos lá. Eu não disfarço o que eu sinto, no meu olhar eu admiro se eu estou bem ou não estou. Não me sinto pressionado, entro no quarto e calado. Deus entende o que eu desejo, Deus entende o que eu penso. Quando me sinto deprimido, entro no quarto e escondido, com os meus olhos declaro bem alto, meu Deus. Você clame a Ele. Ele vê a sua dor, mulher. Ele está vendo a sua dor. No meu olhar eu admiro se eu estou bem ou não estou. Quando me sinto pressionado, entro no quarto e calado. Deus entende o que eu desejo, Deus entende o que eu penso. Quando me sinto deprimido, entro no quarto e escondido, com os meus olhos declaro mais alto que você puder para o Senhor. Bem forte. Só as vozes agora, meu Deus. Vamos lá, Trajano, só as vozes. Aleluia. Meu Deus, vem cá. Meu Deus. Vocês, bem forte. Para detonar o inferno.
Você que está precisando de uma vitória impossível. Por favor, me ajuda. Mais forte! Deus, vem cá. Por favor, me ajuda. Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda. Enquanto os instrumentos tocam, se você tem alguma vitória impossível, eu quero orar por você. A igreja quer orar. Vem aqui ao altar agora. Se ajoelhe neste altar. E nós vamos clamar por vitórias impossíveis hoje. Vamos praticar a palavra. Porque falar é fácil. Nós temos que aprender a ser praticantes da palavra. Vamos construir a nossa casa sobre a rocha e não sobre a areia movediça. Continua trajando, ministrando no Espírito. Meu Deus, vem cá, meu Deus, vem cá. Ministra, meu filho, ministre aos anjos. Ministre, que os demônios se afastem nesta hora. A igreja, uns vai orar pelos outros. Se você pode vir, vem à frente orar pelos outros também. E interceder. Eita Deus. Oh Deus. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Oh Deus. Oh meu Deus. E onde ele está, o inimigo não pode permanecer. Os pastores da igreja começam a orar, interceder. Começam a orar, os levitas começam a orar, interceder. Começa a fazer diferença na oração. Oh, aleluia. Sim, Senhor. Oh, Nos momentos que eu penso, meu Deus, que não há mais solução. Quando você pensar que esse deserto é muito grande, saiba que Deus está com você. Põe as mãos nas cabeças. Não tenham medo de tocar nas pessoas. Toquem. A Bíblia diz: imporais as mãos e eles serão curados. Transfira o poder que há em você para esta pessoa. Isso. Transfira agora. Isso. Põe as mãos. Cada pessoa não saia antes de levar uma imposição de mãos de alguém. A fé vai ser ministrada agora. Fé sendo ministrada na casa de Deus. Meu Deus, vem cá, por favor, me ajudar. A palavra do Senhor nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Meu irmão, creia, porque se creres, tu verás a glória de Deus se manifestar na sua vida. Sim, eu creio. Oh, se o meu povo chamar pelo meu nome e de forma humilde me buscar, então eu ouvirei dos céus, sua terra alvoçará. Oh, se o meu povo chamar pelo meu nome e de forma, pense no maior desafio da sua vida e declare: meu Deus, vem cá, por favor. Sim, Clame. meu Deus, vem cá, por favor, me ajudar. Sim, escar-me-eis, me encontrareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Meu irmão, essa é a oportunidade que você tem de invocar o nome do Senhor e o convidá-lo para aquilo que você acha que é impossível. Como foi falado hoje, Abraão creu, ele creu e ele alcançou. O Deus de Abraão é o mesmo Deus que opera hoje, meu irmão. Você crê nisso?
Se você crê nisso, meu irmão, dê um brado de vitória aí no seu lugar. Um brado de vitória. Aplauda o Senhor. Aleluia. Preste atenção, diminui aqui. Bem suave. Preste atenção agora. Vocês estão aqui na frente, não sai ninguém. Se quiser ficar de pé, pode ficar, que a gente está encerrando o culto. Agora fica todo mundo olhando para mim aqui. Preste atenção. Baixa o som. Não deixe que nada interrompa. Agora, roube essa semente da palavra no seu coração. Pode baixar. O medo não é um sentimento. Diga, o medo não é um sentimento. Ele é uma crença. Entendeu? Quando você está com medo, você crê que alguma coisa ruim vai lhe acontecer. E o que eu creio, eu atraio. Diga, o que eu creio, eu atraio. Por isso que as pessoas que têm medo geralmente passam por dificuldades com o medo. E tragédias acontecem. Jó disse isso. Cadê o professor da Bíblia, né? Jó disse, o que eu mais me temia é isso. Aconteceu. Porque o que a gente teme, a gente atrai. Então, preste atenção. Saia de hoje aqui com essa palavra. Se você tem medo, não é um sentimento, é uma fé que você tem. Uma fé negativa. E Deus nos chamou, disse que o justo viverá pela fé nele, no amor dele, na proteção dele. Então, saia daqui hoje dizendo, eu sou o que eu creio, eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Comece a crer na Bíblia e deixe de crer nos jornais, e deixe de crer na mídia, passe a crer na Bíblia. E você vai ver como, assim como o medo muda comportamentos, a fé também muda comportamentos. Aqueles que creem têm a vida mudada. Levante suas mãos para o alto agora e receba a bênção. Que o amor de Deus nosso Pai, que a eterna graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós hoje e sempre. Amém. Dê 4 abraços aí. Deus abençoe a todos. Quarta-feira estamos aqui.